Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, sou psicólogo e também sou mestre em Ciências do Comportamento. Essa aqui é uma segunda parte de uma terceira aula de um curso de Psicologia e Educação, no qual a gente está falando em relação à pesquisa e intervenção dentro do contexto da psicologia escolar, tá? Nessa segunda parte aqui eu quero falar principalmente em relação a como que a gente estrutura e pensa em relação a projetos de intervenção dentro do contexto escolar, tá? Então, para começar essa aula aqui, vamos pensar no seguinte. Existe dentro das escolas no Brasil, né, em algumas escolas particulares principalmente, né, e alguns cursinhos pré-vestibulares, uma visão que é uma visão mercadológica em relação a como que as escolas elas devem funcionar, tá? Então, por exemplo, essa visão mercadológica ela vai se basear justamente numa ideia de que, né, a gente precisa vender um determinado tipo de produto para as pessoas, como por exemplo, a ideia de um sucesso profissional, né, de que se você estudar na nossa escola, você vai ter uma maior probabilidade de passar em um determinado vestibular, de uma grande faculdade, de uma grande universidade. Tá? Isso vai basicamente garantir que você vai ter os melhores empregos, os melhores cargos, conseguir passar os melhores concursos do país, né? O que vai garantir uma melhor qualidade de vida no final, tá? Para isso, ao mesmo tempo, nessa visão mercadológica, né, ela descredita a educação pública, né? Justamente porque, né, se você não estudar na nossa escola, né, que vai garantir que você passe pelo melhor processo de educação para você passar os melhores vestibulares, né? Você não vai conseguir um bom futuro profissional, tá? Se você estudar numa escola pública, basicamente, você vai se tornar uma pessoa sem garantias de sucesso em relação ao seu futuro, ok? Não só isso também, essas escolas elas geralmente vão se basear em uma perspectiva de uma cultura e um clima, né, que é ancorado ali em relação a uma grande pressão social, né, justamente para conseguir nesses altos números de aprovações para eles poderem vender esse determinado produto. Né? Então é muito comum dessas escolas, né, falar, então, a gente conseguiu aprovar, né, 25 alunos do nosso colégio no curso de medicina da melhor universidade do país, da melhor universidade do Distrito Federal, tá? E todo esse clima e cultura baseado em relação a como que a gente vai garantir esse determinado sucesso, né, faz com que tanto alunos quanto profissionais da educação acabem adoecendo, tá? Então, para poder começar a falar em relação à pesquisa e intervenção dentro do contexto escolar, né, vamos basear em relação a esse contexto e vamos pensar em relação a como que a gente poderia criar uma intervenção para poder lidar com esse contexto, tá? E aí, para poder exemplificar em relação a como que a gente poderia atuar nessa situação, né, eu vou utilizar aqui como exemplo a pesquisa do Dowling e do Newfield de 2017 para poder falar em relação a como que, né, psicólogos ou pesquisadores ali podem atuar dentro de uma escola ali precisando justamente diminuir essa questão, né? Lidar com esse problema, ok? Então essa pesquisa aqui, basicamente, eles pegaram uma amostra ali de 12 estudantes, né, que eram estudantes de um cursinho pré-vestibular da cidade de São Paulo, tá? Esses estudantes eles tinham ali idades entre 17 e 21 anos, né, com média de 18 anos e um desvio padrão de 1,45 e, né, eles faziam parte de um cursinho pré-vestibular privado, no qual o objetivo deles era passar em cursos como, por exemplo, medicina, odontologia, relações internacionais e direito. Tá? Sendo que ali na frente a gente tem em relação ao número de pessoas que tinham interesse em relação a cada um desses cursos aqui, e uma das pessoas resolveu não participar desse projeto de intervenção e não responder as perguntas da pesquisa também, ok? E aí eles estruturaram, né, todo um plano ali em relação às sessões, né, de uma determinada intervenção para saber, né, como que eles poderiam melhorar, né, situações relacionadas à ansiedade, depressão e estresse desses estudantes, tá? Como que eles fizeram isso basicamente? Então, primeiramente, eles fizeram uma avaliação inicial do estado emocional desses estudantes para saber qual era a situação que eles estavam lidando ali. Né? Então, eles aplicaram alguns testes psicológicos para poder fazer avaliação em relação à, né, ansiedade, depressão e estresse. Tá? Isso ficou chamado como um pré-teste, né, que seria justamente criar uma linha de base para a gente saber se a intervenção que a gente está fazendo ali, de fato, vai melhorar a condição dos estudantes. Ou seja, se depois da intervenção, né, a gente vai conseguir diminuir em relação a esses sintomas relacionados à ansiedade, depressão e estresse, tá? Depois disso, eles fizeram, né, um planejamento em relação a uma intervenção que foi baseado basicamente em 6 sessões, né, baseadas em uma perspectiva da TCC, né, da terapia cognitivo comportamental, tá? Então, a primeira e a segunda sessão, por exemplo, eles fizeram ali uma proposta de psicoeducação, né, falando em relação à ansiedade e estresse. Então, ensinar para os alunos o que é ansiedade, o que é o estresse, né, e como que manejar, né, esse determinado sentimento, né, como que lida com esse determinado sentimento, né. A terceira sessão foi em relação a alguns exercícios de relaxamento, tanto físico quanto mental, justamente que essas crianças eles tivessem mais autonomia, né, ou melhor, essas pessoas, esses participantes, eles tiverem maior autonomia justamente para poder lidar com essas situações de ansiedade e estresse.
A quarta sessão, eles apresentaram o modelo cognitivo do Aaron Beck, tá, de terapia cognitivo comportamental, no qual existem determinadas situações, né, que vão provocar na gente uma determinada reação neurofisiológica, ou melhor, uma reação tanto emocional, quanto comportamental, quanto fisiológica, e essa reação ela pode ser disfuncional de um determinado nível, né? Então, por exemplo, né, eu sou estudante de um cursinho pré-vestibular, que é um cursinho pré-vestibular particular. O meu pai ele tem uma alta cobrança para que eu passe no curso de medicina de uma determinada universidade, né? E toda vez que eu chego em casa, meu pai começa a me questionar em relação a como que eu saí no cursinho, como que foi as minhas notas nas simulações do cursinho pré-vestibular. E isso em si vai começar a gerar uma determinada ansiedade, um determinado nível de estresse em mim, que vai fazendo com que, né, eu apresente algumas crenças em relação ao meu funcionamento. Tá? Então, por exemplo, né, o meu pai ele tem uma alta expectativa que eu passe, por exemplo, nesse cursinho, nesse vestibular. Tá? E eu falo para ele que eu tirei uma nota que não é uma nota adequada, né, na simulação desse vestibular. Então, meu pai ele pode começar a me criticar. Né? Então, eu estou pagando uma fortuna nesse cursinho, né, e você não está se dedicando o suficiente. E aí essa pessoa ela pode começar a alimentar na cabeça dela, por exemplo, que ela é uma pessoa, né, que não tem competência, que ela não é inteligente, né, que ela é uma decepção para a família dela, que o pai dela não ama ela, tá? O que vai justamente estar associado em relação à ansiedade, né, à depressão e também ao estresse desse estudante, tá? Então a apresentação desse modelo cognitivo é justamente para que esses estudantes, né, esses estudantes pré-vestibular, eles conseguissem identificar determinadas situações que iriam provocar um determinado pensamento, né, e que iria provocar em relação a uma reação, né, que pode ser uma reação comportamental, né? Por exemplo, a pessoa ela pode se sentir muito deprimida e ela pode começar a se automutilar, né? Pode ser uma reação neurofisiológica ou fisiológica ali, a pessoa pode começar a ter uma crise de ansiedade, tá? Então, basicamente, a apresentação desse modelo visava justamente fazer com que essas pessoas tivessem uma maior consciência em relação a como funciona todo esse processo do ponto de vista psicológico, tá? Não só isso também, eles começaram a apresentar em relação ao conceito de distorção cognitiva. Então, muitas vezes a gente cria determinadas crenças e ideias de pensamento ali que são disfuncionais, como por exemplo a ideia de que eu sou uma pessoa ruim, que eu não mereço ter amigos, que eu não mereço ser amado, que eu sou um fracasso, que eu nunca vou conseguir ser alguém na vida, tá? Então, essas distorções cognitivas que a gente cria quando a gente está sendo influenciado em relação ao humor negativo, tá? Que vai influenciar muito em relação à nossa funcionalidade e ao nosso comportamento. E não só isso também, na sexta sessão dessa pesquisa aqui, eles fizeram ali, né, uma tarefinha ali, que era uma questão de resolução de alguns problemas relacionados a como lidar com essas situações. Eles fizeram uma rodada de feedback em relação a como que foi todas essas sessões aqui e o que eles conseguiram aprender, né, em relação àquela determinada intervenção psicológica, tá? E posteriormente, tá, eles faziam um pós-teste, né? Então, novamente, eles passavam ali em relação à avaliação em relação a esses sintomas de ansiedade, depressão e estresse a partir de alguns instrumentos psicológicos. Quais foram os resultados aqui dessa pesquisa, tá? Então, os autores, eles colocam essa tabela aqui no artigo, tá? Que é uma tabela muito difícil de você interpretar, tá? Então, para poder facilitar a vida de vocês, eu destaquei aqui para vocês quais foram os resultados mais significativos. Então, alguns participantes, né, por exemplo, no pré-teste, eles tinham uma ansiedade que era moderada, tá? E depois do pós-teste, ou seja, depois das intervenções, né, eles tiveram uma ansiedade leve, tá? Isso aconteceu aqui com alguns participantes, tanto em relação à ansiedade, quanto em relação à depressão, quanto também em relação aos sentimentos de desesperança, tá? Então, dois participantes aqui, eles saíram em relação a uma desesperança que era leve, tá? Para uma desesperança mínima, ok? E aí a pergunta fica, né? Geralmente, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, né, a gente apresenta os resultados do teste de forma mais objetiva, tá? E aqui a gente está fazendo um uso de um método que é um método mais qualitativo em relação ao resultado desses testes, no qual a gente avalia os indivíduos aqui em relação à mudança em relação ao seu estado emocional, tá? E fica uma pergunta, então, por que esse método mais qualitativo ele foi escolhido dentro dessa situação? Sem falar que esse tipo de tabela aqui, né, é uma tabela muito cheia de informações, né, e que é muito difícil de interpretar, tá? Eu tive o trabalho de buscar, né, os scores médios em relação a cada uma dessas categorias que eles foram identificadas aqui em relação a esses testes e plotei esse gráfico aqui justamente para a gente conseguir analisar de certa forma se, né, essa pesquisa ela teve um resultado positivo ou não, tá? Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, geralmente a gente tem uma maior facilidade de interpretar e
saber em relação ao que aconteceu naquela pesquisa, tá? Então, né, eu vou só ativar o laser aqui dos slides para ficar mais fácil da gente olhar, tá? Então, quando a gente olha, né, as perspectivas de um ponto de vista mais quantitativo aqui, a gente consegue ver basicamente que entre o pré-teste e o pós-teste a gente teve uma diminuição em relação aos sintomas de ansiedade, né? Entre o pré-teste e o pós-teste, né, dentro dessa população, a gente teve uma diminuição em relação aos sintomas de depressão, né? E do pré-teste para o pós-teste em relação à desesperança também teve uma diminuição aqui, tá? Porém, fica assim uma pergunta no ar, né? Será que essa diminuição em relação a esses sintomas foi de fato significativa, tá? Quando a gente fala em relação à pesquisa, né, muitas vezes a gente é exposto a um determinado resultado que parece ser um resultado que ele é significativo, ou melhor, que apresenta de fato uma contribuição. Nesse caso aqui, a nossa intervenção, né, os pensadores eles podem pensar e assumir, isso foi assumido inclusive no artigo, né, a nossa intervenção conseguiu melhorar sintomas relacionados à ansiedade nesses alunos, tá? Então, depois das 6 sessões, os estudantes eles passaram a ter um menor nível de ansiedade, tá? Porém, do ponto de vista estatístico, né, basicamente não aconteceu, tá? Então existem algumas técnicas estatísticas que a gente vai utilizar para poder basear essas afirmações, no qual a gente vai ver se de fato aqui o que diminuiu aqui do ponto de vista de variabilidade para cá, né, é de fato significativo, tá? E eu já assumo para vocês aqui, já digo para vocês basicamente que não foi significativo, tá? Eu tive o trabalho de rodar uma análise estatística aqui para a gente ver se de fato existe uma diferença em relação a essas duas situações aqui, e não aconteceu, tá? Então, né, a gente olha esse determinado resultado, a gente é levado a pensar de que essa intervenção ela teve um sucesso, né, do ponto de vista funcional dos estudantes, porém não necessariamente, tá? Não só isso também, como essa pesquisa aqui, né, ela tem limitações muito sérias em relação à nossa capacidade de inferir, né, e interpretar esses resultados. Como, por exemplo, né, a amostra dos estudantes ele foi muito baixa, o que basicamente diminui muito a nossa capacidade de inferir em relação a mudanças de comportamento em relação à intervenção em si, né? Então, por exemplo, se eu sou um professor ou um psicólogo que está atuando dentro de uma escola, eu quero fazer uma intervenção com meus estudantes baseado nessa intervenção dessa pesquisa aqui, basicamente esse resultado aqui, né, ele acaba sendo muito difícil de eu assumir que é um resultado confiável, justamente porque, né, eles não conseguiram trazer informações que foram substanciais e significativas para que eu conseguisse, por exemplo, inferir que eu conseguiria aplicar essa mesma intervenção na minha escola e teria resultados parecidos, tá? E não só isso também, como a pergunta que fica é: será que essa diminuição em relação a esse sintoma de ansiedade que foi observado aqui, ela foi ocasionada de fato pela intervenção ou por qualquer outra situação? Como, por exemplo, né, pode ser que durante essas 6 sessões, né, que, por exemplo, durou 6 semanas, né, os estudantes, né, eles foram expostos ali, né, a situações da vida pessoal delas, né, que fez basicamente com que esses sintomas de ansiedade diminuíssem, tá? Como, por exemplo, sei lá, né, ela fez uma viagem, né, então isso acabou diminuindo a ansiedade deles, né, eles adotaram um gatinho, tá? Começaram a namorar, né? E tudo isso acabou diminuindo em relação a esses sintomas de ansiedade. Então, como é que a gente assume que foi de fato a intervenção que diminuiu esses sintomas ou foi qualquer outra coisa relacionada à vida dos estudantes? Nessa pesquisa aqui a gente não assume, tá? Porque eles não utilizaram justamente um grupo controle, ou seja, um grupo comparativo no qual esse grupo não passou por uma determinada intervenção, para a gente saber se esse grupo, depois de 6 semanas, ou 6, o período ali da intervenção, esses grupos, ele, por exemplo, poderia ter uma diminuição em relação aos seus sintomas de ansiedade e depressão de um ponto de vista natural, tá? Então, né, mesmo que a pesquisa muitas vezes elas apresente de uma perspectiva científica determinados resultados positivos em relação a determinada intervenção, a gente precisa ter muito cuidado em relação a como a gente interpreta essa pesquisa, né, e como a gente vai replicar ou utilizar essas pesquisas no nosso contexto dentro das escolas, certo? E aí, né, para a gente pensar em relação à intervenção nesse sentido aqui, tá? A gente precisa fazer muitas perguntas em relação a como que a gente pode atuar, tá? Como, por exemplo, quem são as pessoas que foram afetadas pela minha intervenção, né? Alunos, professores, gestores, tá? Qual a idade, qual o ano, qual o sexo, qual a renda dessas pessoas, tá? De que forma essas pessoas elas são afetadas pela situação no qual quero intervir, tá? Então, sentimentos negativos, né? Ansiedade, depressão, estresse, burnout, né? Quando a gente pensa nos professores, qual é o contexto que se passa aquela demanda, né? Então, será que de fato a minha intervenção, né, ela vai ser efetiva naquele contexto, tá? Então, por exemplo, uma modalidade de ensino de uma escola pública ou privada vai ter diferença? A gente precisa pensar sobre isso, tá? E qual seria o método mais eficaz para a gente poder implementar essa intervenção, tá? Por exemplo, processos grupais, palestras, dinâmicas, tá? Tudo isso precisa ser pensado com muita calma e não só isso também, como precisa
né, passar todo um processo muito cuidadoso em relação a se de fato o que eu vou estar implementando dentro da minha escola vai funcionar ou não, tá? E para isso a gente precisa se basear em relação a conhecimentos que foram estabelecidos do ponto de vista da literatura, tá? Então a gente precisa fazer uma revisão de literatura para saber se essa intervenção que eu quero fazer ela de fato funciona ou não, tá? Ou, né, fazer uma investigação de campo para saber se a minha proposta ela vai funcionar ou não, ok? E aí, né, trazendo um resumo aqui bem rapidamente em relação a como que a gente pode adquirir, né, essas informações para poder basear em relação às nossas intervenções, tá? Então, por exemplo, né, a gente pode fazer uma revisão de literatura no qual o primeiro passo dessa revisão é a gente buscar informações de uma forma estruturada, né, e sistematizada em base de dados, né, que seriam justamente alguns sistemas que a gente utiliza para poder procurar artigos científicos, como por exemplo a Cielo, o Psyinfo, o Google Acadêmico, o PubMed. Tá? Então, essas bases de dados, né, a gente consegue estabelecer alguns critérios ali de pesquisa para poder encontrar determinados artigos que estão de nosso interesse. Por exemplo, eu quero fazer uma intervenção com alunos do ensino fundamental 1, tá? E eu quero fazer uma intervenção baseada em relação à educação sexual, tá? Existem muitas formas de a gente intervir desde um ponto de vista de educação sexual. Então, qual é o método que é mais utilizado dentro da literatura? Né? Então, eu posso fazer uma busca de base de dados em relação a pesquisas que foram feitas, né, para saber qual é o método que seria mais adequado para poder aplicar nessa amostra específica, tá? Então, esses artigos vão mostrar isso, tá? Eu vou organizar esses artigos, tá? Então, eu posso utilizar uma planilha, documentos de texto ou fichamento para poder sistematizar determinadas informações para saber para poder responder as perguntas específicas que eu quero, como por exemplo, tá? Quais foram os métodos que foram utilizados nesses artigos, né? Quais são as modalidades de pesquisa e intervenções que foram utilizados? Quais foram os resultados, né? Então, a intervenção ela funcionou ou não funcionou? Né? Quais foram as limitações ou lacunas desses artigos? E aí, né, a partir desse tipo de revisão, a gente vai ter uma maior ideia em relação aos caminhos que podem ser seguidos e também como que a gente pode fazer uma proposta de delineamento quando a gente pensa em relação a como que a gente pode investigar aquela intervenção para saber se ela de fato funciona ou não, ok? Então, gente, basicamente essa aqui foi uma aula, tá? Aqui tem, né, um roteirinho de estudos para a gente poder revisar em relação aos conteúdos que foram passados em relação a essa terceira aula desse curso de Psicologia e Educação. Então, tentem responder essas perguntas para saber se vocês conseguiram de fato aprender em relação a determinado conteúdo. E na próxima aula a gente vai falar em relação à educação sexual nas escolas e educação emocional nas escolas, pensando em relação a como que a gente aplica determinadas perspectivas de intervenção dentro das escolas, né? E que a educação sexual e a educação emocional vai ajudar muito em relação a como que a gente pode atuar dentro desses contextos do ponto de vista psicológico, certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.